Uma Por parte, favor, vereador Vossa Iago. Excelência está autorizado. Obrigado. Se puder ser breve e de imediato, vereador. Obrigado, vereador Iago. Eu acho que o vereador Pedro não entendeu, né, realmente a minha fala, porque não foi nesse sentido. Não culpei o secretário de Habitação atual, no qual a gente sabe que ele tem uma relação muito próxima, era da sua assessoria, a sua indicação, mas não foi nesse intuito que eu fiz tanto a fiscalização lá quanto o pedido de informação, né? Foi exatamente porque a obra foi anunciada lá em 2023, eu deixei muito isso claro, né? Foi anunciado e o marketing da prefeitura é muito bom. Assim como Canaliza Caxias, que teve baile o ano passado, em abril, vai ser lançada a licitação só na semana que vem. A gente está falando de um ano depois. As PPPs da educação começaram a ser vinculadas em 2023, ainda não iniciaram. É nesse sentido, mas não quis prejudicar de nenhuma forma o secretário da Habitação. Ele não me atendeu lá no local, mas isso eu nem utilizei na tribuna. E se eu vou ser, se eu sou pré-candidata ou não, o meu trabalho como vereadora, eu estou fazendo desde o primeiro dia que estou nessa casa. Tanto é que hoje, logo em seguida, a gente vai aprovar o meu 6º projeto de lei. Então, o trabalho, eu acredito que eu tenho, não é por causa de uma candidatura ou não, que eu vou fazê-lo ou não. Obrigada, vereador Iago. Obrigado, vereadora. Aqui a vereadora Andressa veio e disse, eu não serei candidato. Eu já digo que, um pouco fazendo um contraponto aqui no vereador Pedro, aqui, eu serei candidato. E se tem uma coisa que eu vou explorar é os erros do Odiló. Se eu puder vencer as eleições a deputado federal em cima dos erros desse governo tosco, assim eu farei, porque não me falta vídeo e problema na cidade. Se eu puder vencer em cima só dos erros desse governo tosco, incompetente, eu vou fazer, porque não tem outro jeito. Aqui é a política e funciona desse modo. Sabe o que chegou nessa casa com muita rapidez, vereadora Daiane Mello, vereador Lucas Carinhato, vereadora Andressa, vereador Cláudio? No dia 11 de março chegou o PL de aumento de salário do prefeito. No dia 12 foi votado, no dia 12 foi assinado. Como que anda rápido quando é para o executivo? Por que que aí tem uma outra eficiência? Contribuinte, o aumento do prefeito foi jogo rápido. Em 3 dias aqui o negócio andou. Eu vou fazer nos próximos dias até um enrolômetro, que aqui um dos culpados que eu vou colocar é o Daniel Santos, que os projetos nossos da oposição não andam. Ele é da CCJ, está aqui e o troço fica enrolando e o troço não anda e não vai. Quando é do executivo, o negócio vem parece uma Ferrari, mas quando é nosso, parece um Fuquinha. Aquele do vereador, o Alaor de Oliveira, que ele tinha, fazia campanha, parece aquele Fuca lá. Então, os troços, quando é para nós, aqui o negócio não anda. E aí, quando é para o executivo, anda rápido. É isso, e não é o que eu falo, é o que o povo fala. Fui lá, tá feia a situação. Aqui eu concordo com parte da vereadora Andressa também, que falou que não é questão de culpar um ou outro. Eu concordo também, vereador Pedro, que não é culpa do Silvio, na minha opinião. Assim, N fatores, são diversas coisas, não vou pessoalizar também. Eu imagino que deve ser difícil chegar numa secretaria. Não é fácil, são muitas coisas para contar e para ver ali, e tratar com os vereadores, com a população ao mesmo tempo. Só que eu vou citar bem rapidinho, está acabando meu tempo aqui, um projeto de lei que estivesse aprovado, ou o executivo pensasse um pouco, não fosse orgulhoso, trazia para essa casa, aprovava ou emendava e fazia como Curitiba e outras cidades fizeram, que é o projeto 16/2021, de um grande amigo meu, vereador, Maurício Scalco, e dispõe sobre a utilização preferencial do seguro garantia de execução de contratos públicos de obras e serviços de engenharia e fortalecimento de bens e serviços com valor igual ou superior a 10 milhões. É uma espécie de, então tá, vocês vão entregar as casas tal dia, vereadora Sandra? Então tá, deixa 10 milhões aqui no fundo de garantia, beleza. Se não entregar, nós vamos pegar os 10 milhões. Será que é difícil o executivo fazer isso? Sabe por quê? Eu falei que eu ia falar das desculpas. Cada problema, né, cada solução eles arranjam um problema, eles botam a culpa da obra do Risso, do Planalto, que não acabou, de todas as obras, os buracos que eles não fecham, nas empresas terceirizadas. Pronto, aprova esse performance bond que o Arthur Duval lá, o mamãe falei, aprovou lá em São Paulo e mudou muita coisa. Aprova isso aqui que a cidade vai ser outra, aí acaba essa desculpa. Então não tem o empenho do executivo para acabar esse negócio. É mais fácil, né, acabar culpando as terceirizadas, que estão culpadas, realmente. O problema é da terceirizada. Mas também a questão ali de roubarem as janelas, as portas, é triste isso. Eu entendo também que talvez era ali, vereador Pedro, era culpa das empresas terceirizadas, mas é triste a gente ver, porque olha o custo que vai ter essas aberturas aí
aí, né? Foram furtadas e tal. Mas assim, ó, eu vou dizer, eu torço pelo Silvio, eu nunca critiquei ele na pessoa dele. Para mim, ele me recebeu, me respondeu, não tive problema quanto a isso, mas está triste a situação daquelas pessoas do Campos da Serra. Então aqui a gente vem fazer um apelo para o setor público como um todo, né? Vereador Caleb, o senhor que é líder de governo, faz um apelo para o prefeito. A gente aqui está implorando pelas pessoas lá. Muito obrigado, seria isso. E Daniel, vamos fazer andar meus projetos lá. Muito obrigado. Obrigado, vereador Iago Morandi.